Ponto de ordem neste Jornal à Noite, com o bastonário da Ordem dos Advogados, João Massano. Sr. Bastonário, boa noite. Obrigada boa noite, pela presença. É um gosto revê-la aqui. Igualmente, é verdade, é verdade. Olhamos para este caso, que na realidade continua a ser um dos casos do dia e da semana também, que envolve o Ministro Luís Neves. Acabámos de ver este pedido para a ida à Assembleia da República por um dos partidos, mas a verdade é que há muitas dúvidas em relação a tudo isto que o Ministro veio esclarecer, aos procedimentos. O que é que pode ser suscetível ou não de levantar dúvidas? O senhor também foi alvo de algumas questões ao longo da semana que terminou. Eu acho que, e era por aí que eu gostava de começar, é importante explicar às pessoas que nós aqui não temos que julgar ninguém e tudo o que nós tentamos esclarecer é no sentido de explicar às pessoas, considerando o que é dito e o que vai sendo conhecido, o que é a nossa opinião e o que a lei diz. Porque o facto de eu, a semana passada, ter dito, considerando a versão do Ministro da Administração Interna, que não havia crime, mas que naturalmente quem tem que decidir isso é o Ministério Público, levou a que nas redes sociais do NAU fosse chamado de tudo, que tinha sido comprado, que estava comprado pelo Governo. E repare, as pessoas têm que compreender que quando se diz isto, não se está a dizer que o Ministro não é culpado. O que se está a dizer é, a ser verdade o que ele diz, não há crime, mas há ilegalidades. Portanto, as pessoas têm que compreender isto. E neste caso, este caso é um daqueles casos mas que... Ilegalidades e crimes são sinónimos? Não, repare, no fundo, um crime é sempre uma violação da lei, certo. Obviamente. A ilegalidade pode ser mais do que isso. Daí nós falámos em contraordenações. Por exemplo, quando nós excedemos um limite de velocidade na estrada, há uma contraordenação. E somos punidos por isso. E somos punidos por isso. O Ministro, se vier a provar que houve uma contraordenação, vai ser punido, por exemplo, com uma coima, mas não com uma pena de prisão, em princípio. Se houver crime, já poderá haver pena de prisão, no fundo. Assim, muito simplisticamente, é isso que estamos a falar. E as pessoas têm que compreender que neste processo, é um processo que, ainda por cima agora, com as autoridades europeias e tudo, isto está-se a adensar o mistério, diria eu. O facto de haver a Procuradoria Europeia a investigar estas adjudicações todas, esta utilização de dinheiros europeus, é exatamente por isso, porque há uma utilização de dinheiros europeus e é preciso verificar se foi tudo cumprido, e se foi tudo bem organizado. As pessoas têm que perceber que a Procuradoria Europeia só entrou precisamente porque havia dinheiros europeus envolvidos na tal sede da Guarda da Polícia Judiciária. E é aí que entra a Procuradoria, porque a competência para essa investigação é da Procuradoria. E por isso é que eles apareceram. Não quer dizer, só pelo facto de eles estarem a investigar, que haja automaticamente crime. Nem sempre que o Ministério Público investiga em Portugal, há um crime. Mas há alguma tendência para pensar isso, até porque os tais julgamentos populares antes deles acontecerem efetivamente em sede de justiça. Como é óbvio. E mais, como nós temos assistido a uma série de casos e casinhos a rodear o Ministro da Administração Interna, para utilizar uma expressão do anterior governo, nós vamos pensando sempre que, se eles vão ver, é porque o Ministro fez alguma coisa. E esta tendência para julgar que alguém fez alguma coisa só porque há uma investigação não é correta, porque não é isso que significa. A Procuradoria pode chegar e dizer, verifiquei e não há nada em relação ao Ministro. Pode haver até em relação à Constru Barcelos, mas não em relação ao Ministro. Isso é a Procuradoria que vai ter que averiguar, não somos nós. Se a Procuradoria averiguar que nada se passou, a investigação cessa, não é? Mas se averiguar que algo aconteceu, quais é que são os procedimentos que... No fundo, aqui estamos perante uma situação curiosa. Quem vai ter que fazer a investigação é Portugal, são os meios nacionais que vão fazer a investigação, não é a Procuradoria que não tem esses meios. Ou seja, buscas, escutas, etc., que seja necessário, não é a Procuradoria Europeia que tem meios, porque imagina o que é uma Procuradoria Europeia ter que ter meios em todos os países da União. Aí há uma articulação entre a Procuradoria Portuguesa e a Procuradoria Europeia para, naturalmente, coordenarem esforços no sentido de descobrir a tal verdade que se procura com este tipo de investigações e se houve ou não uma utilização fraudulenta do dinheiro comunitário. Estas explicações que o Ministro Luís Neves deu na semana passada em relação às declarações no Tribunal Constitucional, em relação à deslocalização de um atrelado para uma localização em Barcelos, olhando para todas estas explicações, que avaliação é que lhe parece, que lhe merece? Assim, o que eu sinto é que o próprio Ministro, no que diz, reconhece que houve uma ilegalidade. Que se fosse
possível voltar atrás. No fundo, ele até diz não voltaria a fazer as coisas da mesma forma, teria outro cuidado procedimental. O que penso que as pessoas têm que perceber é há deveres éticos e que podem ser objeto de julgamento político, até de uma demissão, que terá que ser naturalmente a vontade do Sr. Primeiro-Ministro a determinar essa demissão, e depois há o juízo criminal, que será, se houver na tal investigação do Ministério Público a conclusão de que existem indícios de que há um crime, é óbvio que aí eu diria que a coisa fica insustentável para o Ministério da Administração Interna. Nesse momento, um titular de cargo político, perante estas suspeitas, não tem condições para continuar a exercer o seu Eu não cargo. sei se tem condições, porque, repare, infelizmente também ser arguido hoje em dia em Portugal acontece-nos a todos, ou pode-nos acontecer a todos. Não significa que sejamos culpados necessariamente. Aí eu diria que, mais do que o juízo criminal determinar a demissão, tem que ser naturalmente quem chefia o governo, perante as circunstâncias, a, no fundo, concluir se existe ou não condições para manter um ministro. E aí, mais do que dizer só por ser arguido, necessariamente tem que ser demitido, isso não me parece que seja possível dizer, porque isso é uma avaliação política do Primeiro-Ministro Luís Montenegro. Mas concordou, depois de ouvir o Ministro, concordou, conforme o Ministro admitiu também, que houve algumas situações que, se fosse hoje, não iriam ser repetidas. Repara o seguinte, quando o Ministro diz houve pagamentos em dinheiro superiores a 3 mil euros, em numerário, é preciso salientar, é óbvio que necessariamente admite que houve um crime praticado, houve uma ilegalidade praticada que é sancionada com multa, não é crime. É óbvio que ele próprio sabe, ele era Diretor Nacional da Polícia Judiciária, sabe que aquilo não é legal, entre aspas. Agora, daí até haver um crime, vai uma grande distância. Mas sim, ele reconhece que houve coisas que ele não fez como deveria. Por exemplo, a questão da piscina/tanque, ele também diz que não pediu a licença e que se calhar tinha que pedir, ele também o diz. Ele não mentiu, acho eu, pelo menos ele disse que tinha. Mas só pediu uma reunião com a autarquia um mês depois. Pronto, mas repare, se for ao Admira, infelizmente, a ilegalidade existe em alguns sítios. Não pode ser argumento para... Mas repare, não é de todo argumento. O que eu acho é que a vida pública, como está hoje em dia, e a forma como as coisas são escrutinadas, implicam que alguém que está num cargo ministerial tenha um cuidado acrescido, ou deve ter um cuidado acrescido, obviamente. Marcar a atualidade, também a questão relacionada com a educação e com os exames nacionais. O Sr. Bastonário esteve hoje reunido com o Ministro da Educação. Que garantias é que o Ministro lhe deu em relação a toda esta situação do ensino superior? Bem, em primeiro lugar, deixe-me que explique um pouco, só para perceberem porque é que eu lá fui. Sim. Para fazer aqui um pouco de enquadramento, eu não fui lá porque me apeteceu. Aliás, entendi, depois do parecer que foi feito pela Ordem dos Advogados, em que se concluía que o importante era assegurar a igualdade entre todos os candidatos no acesso ao ensino superior, que é aí que está o problema, é que as pessoas possam ter a possibilidade de aceder em igualdade de circunstâncias. O que eu entendi foi que era importante ouvir o Ministro, até para que a Ordem dos Advogados não seja aqui, como se diz, um player político. Eu não sou chefe da oposição, não sou líder da oposição, não sou partidário de nenhum dos partidos da oposição, portanto, eu queria saber o que é que o Sr. Ministro entendia sobre isto. E o que me foi dito, eu diria que foi de alguma forma tranquilizador, ou dá-me pelo menos alguma esperança de que as coisas possam correr da melhor forma, ou pelo menos que se respeite o tal princípio da igualdade. Como é que vai ser garantido esse princípio da igualdade? Uma das coisas que me foi dita pelo Sr. Ministro foi que haveria, em caso de alguém ter, por força desta falha do sistema, ser impossibilitado de concorrer na primeira fase de acesso ao ensino superior, poderia haver a abertura de vagas adicionais. Ou seja, mesmo que, imagina, a pessoa queria concorrer à medicina numa de qualquer universidade, não havia vagas na segunda fase em que ela vai concorrer. O que o Sr. Ministro disse é, se verificar que ela tem nota para entrar, se estivesse a concorrer na primeira fase, mesmo que não haja vagas, vai ser criada uma vaga adicional. Tudo por causa do atraso na por causa do atraso, das o problema das reapreciações, o problema dos exames que não aparecem, faltam folhas ou não faltam folhas. Parece-me que, com esta garantia, se realmente se vier a concretizar, ninguém será verdadeiramente prejudicado. E depois também há outra coisa que nós temos que reconhecer, é que nunca como hoje, com este processo da digitalização, se conseguiu ver as falhas das correções como se vê agora. Ou falhar uma folha ou coisa que o valha. Porquê? Porque havendo uma digitalização, estando tudo em PDF, qualquer um que tenha feito exames consegue ver se o exame é dele ou não e se houve falhas ou não na correção de uma forma mais fácil. Algumas pessoas não conseguem ainda, mesmo assim, aí é que está o problema. Repare, aí é que está o problema. Mas isso também só é possível porque
como houve digitalização, vê-se facilmente o que está mal e o que está bem. E aí, obviamente, eu espero e acredito que o Sr. Ministro tudo fará para que esses problemas desapareçam. Agora, volto a dizer, o que a Ordem sempre defendeu, independentemente de haver ou não suspensão, parecia-nos que era a melhor solução e ainda achamos que é uma boa solução, mas se for garantido que ninguém é prejudicado por estas falhas no acesso ao ensino superior, o princípio da igualdade estará salvaguardado. E parece-lhe simples de provar ou pelo menos justificar estas falhas? Simples não é. Simples não é. É óbvio que não é. Agora, a prova da falha para o aluno, eu acho que é fácil. Ou seja, se pede uma prova, a digitalização, e verifica que há uma classificação mal feita ou que uma das folhas não é a sua, ou que faltam folhas, como aconteceu recentemente, Em alguns casos que reportamos, sim. É óbvio que se verifica. O que é importante é que depois o sistema consiga reagir a seguir e dizer está aqui a folha, foi incorretamente classificada ou quer que seja. E é aí que está, diria eu, o grande problema, mas acredito que as coisas se vão resolver. Eu sou um otimista por natureza, como me diziam antigamente. Ótimo. Senhor Bastonário, vamos à ordem do cidadão, estas dúvidas que vão enviando para o e-mail da Ordem dos Advogados e temos vários assuntos hoje. Uma infiltração que vem de cima. Explique-nos esta dúvida. Infelizmente, é uma situação que é mais comum do que possamos imaginar, obviamente, em que qualquer um de nós, de repente, pode ter uma umidade numa divisão da casa, qualquer um de nós pode ter água a pingar do teto. E aí o que é importante? Primeiro, é importante que, sendo uma propriedade horizontal, sendo uma fração, um apartamento, que a pessoa fale com o vizinho de cima, se for esse o problema, e que será, e fale também com o administrador de condomínio no sentido de se apurar se é um problema das partes comuns do edifício ou se é um problema mesmo do vizinho ou da vizinha de cima. Sendo das partes comuns, naturalmente, é o prédio que vai ter que responder e o administrador terá que tomar as diligências necessárias. Se não for, obviamente, será sempre a vizinha. Eu diria que o mais fácil até é, tendo seguro, chamar o seguro para fazer a pitagem e depois ir logo falar com quem de direito e com quem é responsável por essa situação. E resolver rapidamente o assunto. Noutro ponto, uma dúvida que é muito presente. Um imigrante a quem negam um direito há 10 anos. A questão deste imigrante, no fundo, é que a administração tributária, para efeitos de atribuição do regime do não residente habitual, vem dizer que ele nunca provou que estava residente noutro país e que por isso não poderia beneficiar desse regime. Basicamente aqui, além de aconselhar naturalmente a pessoa que nos enviou a pergunta a consultar um advogado, porque é óbvio, parece-me que... Há apoio jurídico que os cidadãos há apoio não jurídico, fazer, mas claro. há uma questão que é interessante, é que a mesma administração tributária que diz que ele não provou que esteve fora, numa comunicação que faz, refere-se à sua residência fora de Portugal. Ou seja, há uma contradição dentro da própria autoridade tributária que leva a que o senhor se sinta, e com razão, injustiçado, e naturalmente creio que, a ser verdade também, como dissemos há pouco em relação ao Ministro, ele terá todas as razões e mais algumas para naturalmente convencer a autoridade tributária do contrário. Dúvidas que podem ser enviadas para pontodeordem@oa.pt. Sr. Bastonário, foi um gosto. O gosto Obrigada, foi todo meu, boa noite. Patrícia. Obrigada. Obrigado.